Olá! Bora mergulhar na história de uns pensadores pra lá de revolucionários? Eles foram os primeiros que tiveram a coragem de olhar para o universo e tentar entender como tudo funciona, não com base em deuses e mitos, mas usando a ferramenta mais incrível que a gente tem, a razão. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo já deve ter se feito alguma vez. Pois é, essa curiosidade, esse espanto com o mundo foi exatamente o que deu o pontapé inicial no que hoje a gente chama de filosofia ocidental. Antes desses caras, as respostas para tudo vinham de histórias, de mitos sobre deuses, heróis. Mas aí, lá na Grécia Antiga, acontece algo simplesmente espetacular. Uma virada de chave gigantesca. A passagem do mitos, que é a explicação pela fantasia, para o logos, que é a busca pela lógica, pela razão. E, gente, isso foi muito radical. Pensa só. Em vez de ficar tentando adivinhar a vontade dos deuses lá no Monte Olimpo, essa turma começou a olhar para a natureza, para Físis, como eles chamavam. Eles pararam de perguntar quem, tipo qual deus fez chover, e começaram a perguntar o que causa chuva e por que ela acontece. Muda tudo, né? Tá? E aí que a coisa fica ainda mais interessante. Os primeiros filósofos, que surgiram numa cidade chamada Mileto, tinham uma missão: encontrar a tal da Arché. Mas o que seria isso? Basicamente, eles queriam descobrir qual era o ingrediente fundamental de todo o universo. Essa ideia de que tudo poderia ser feito de uma única substância, de um único elemento, foi o primeiro grande problema filosófico. Era como se eles estivessem procurando a receita original do cosmos, sabe? O tijolinho básico que constrói tudo o que existe. E aqui a gente tem os pioneiros dessa busca. O Tales de Mileto olhou em volta, viu umidade em tudo e mandou a água. Já o Anaximandro achou que não podia ser nada que a gente já conhecesse e propôs uma coisa que ele chamou de Hyperon, algo infinito e ilimitado. Logo depois, veio Anaxímenes e apostou todas as fichas no ar, que dependendo se estivesse mais junto ou mais separado, formaria todas as coisas. 3 palpites bem diferentes para a mesma pergunta. Só que essa busca pela arque acabou gerando uma dúvida ainda maior, uma discussão sobre a própria natureza da realidade. E daí nasceu, talvez, o primeiro grande debate filosófico da história. Prepara que ela vem polêmica. De um lado do ringue a gente tem o Heráclito. Para ele, a única coisa que não muda no universo é a própria mudança. Tudo está sempre se transformando num fluxo que nunca para. A realidade seria como um rio. Você nunca consegue entrar no mesmo rio 2 vezes, porque tanto o rio quanto você já mudaram. E do outro lado, com uma ideia completamente oposta, vem o Parmênides. Ele dizia que essa mudança toda que a gente vê com os nossos olhos é só uma ilusão. Para ele, se a gente usar a lógica pura, vai perceber que a realidade de verdade, o que ele chamava de ser, é uma coisa só, eterna e que nunca muda. E o argumento dele era bem direto, saca? Uma coisa que é, simplesmente é. E uma coisa que não é, não existe. Parece óbvio, né? Mas a conclusão disso é radical. Algo não pode surgir do nada, e nada pode virar nada. Então, se nada pode ser criado ou destruído de verdade, a mudança que a gente vê tem que ser só uma ilusão. E agora, como é que a filosofia sai desse impasse? De um lado tudo muda, do outro nada muda. Parecia um beco sem saída. Mas aí chegaram novos pensadores para tentar, literalmente, juntar as peças desse quebra-cabeça. E a saída deles foi genial. Em vez de escolher um lado, eles pensaram, e se a realidade não for feita de uma coisa só, mas de várias? E foram além. E se tudo for feito de partículas minúsculas, indivisíveis, que a gente nem consegue enxergar? E aqui está o pulo do gato. Pensadores como Empédocles falaram dos 4 elementos eternos, mas Leucipo e Demócrito deram a cartada final com a ideia dos átomos. Olha que brilhante! Os átomos em si nunca mudam, são eternos. Ponto para o Parmênides. Mas a forma como esses átomos se combinam e se movem no espaço criou o nosso mundo, que está sempre em fluxo. Ponto para o Heráclito. Eles conseguiram conciliar os dois. Tá, mas depois disso tudo, por que a gente ainda fala desses pensadores, os chamados pré-socráticos? A verdade é que o maior legado que eles deixaram não foram as respostas que eles deram, mas algo muito mais fundamental. O que eles nos deram de mais valioso foi o método. A ideia de que a gente pode usar a nossa própria cabeça, a observação e o debate para entender o mundo foi, sem exagero, uma das maiores revoluções do pensamento humano. Então, para resumir, eles deram o start na transição do mito para a razão, foram os primeiros a tentar explicar o universo com leis da própria natureza, fundaram o estudo sobre o que é a realidade e,
Com tudo isso, basicamente arrumaram a casa para a chegada dos gigantes que viriam depois, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Esse espírito de perguntar, de não aceitar a primeira resposta, é totalmente atemporal. Fica a provocação. Quais são os mitos dos nossos tempos? Aquelas ideias que todo mundo repete como verdade absoluta, mas que talvez a gente devesse parar e investigar com um pouco mais de calma e razão. A busca, como eles nos ensinaram, continua.